stalactites, and that's why they were called snotites, because they resemble strings of snot. We believe that the snotty, gooey stuff is to protect them against the extreme acidity, because when we measure the drips on the snotites, they are as extreme as battery acid. And so while we find that daunting, this is where they thrive. As bactérias são os organismos mais primitivos e mais comuns da Terra. Elas compartilham a mesma definição de vida comum a todas as plantas e os animais. Elas crescem, se adaptam ao ambiente e se reproduzem. As células bacterianas não têm núcleo, mas contêm DNA, o código da vida. E se reproduzem através da divisão celular simples, em que cada uma se divide em duas células idênticas. Há centenas de milhares de bactérias em cada snotite. Nos riachos subterrâneos, Penny também encontrou aglomerações de bactérias que ela chamou de bolas de muco. Na realidade, a caverna é o lar de muitos tipos diferentes de colônias de bactérias. Essas formas de vida primitiva proliferam no ambiente insalubre. As cientistas descobriram que estas bactérias geram a energia de que necessitam, convertendo o sulfeto de hidrogênio em ácido sulfúrico. They take the hydrogen sulfide and they get chemical energy out of it. It doesn't poison them. It's home sweet home for them. And this is a pretty new finding for these organisms. Estas bactérias vivem num ambiente parecido com o dos primórdios da Terra e poderiam ser os descendentes diretos das primeiras formas de vida. Mas de onde vieram as primeiras bactérias? Como todas as formas de vida, as bactérias são baseadas em moléculas complexas de carbono. De alguma forma, nas condições da Terra primitiva, como que por milagre, moléculas de carbono sem vida começaram a fabricar cópias idênticas de si mesmas. Mas, como essas moléculas começaram a se autorreplicar e a evoluir até se tornarem as primeiras células vivas, continua sendo um dos maiores mistérios de toda a ciência. Evidências de vida são encontradas em algumas das rochas mais antigas da Terra na Groenlândia. Mas de onde vieram os elementos que lhe deram origem? Daqui a pouco você vai conhecer as mais avançadas teorias e pesquisas sobre os seres vivos no nosso planeta. Como a Terra nasceu, documentário inédito da semana de aniversário do GNT, volta em instantes para mostrar também a água de 200 milhões de anos nas profundezas de uma mina na África do Sul. Os cientistas descobriram que a vida surgiu muito mais próximo do nascimento da Terra do que eles acreditavam ser possível. A partir do momento em que a Terra nasceu, ela foi bombardeada por asteroides gigantescos e cometas. No nosso relógio geológico, o período de bombardeios mais violentos durou da meia-noite até quase 13h30 da manhã. Até pouco tempo, os cientistas achavam que a vida tinha começado centenas de milhões de anos depois do fim deste ataque violento. Mas agora eles acreditam que a vida tenha começado durante o grande bombardeio. Pois descobriram que já havia vida no planeta quando o ponteiro do relógio ainda indicava 3 minutos para as 4 horas. As evidências que sustentam essa nova hipótese
foram encontradas por uma equipe de geólogos que estuda algumas das rochas mais antigas do planeta, na longínqua região noroeste da Groenlândia. O geólogo Stephen Moises procura aqui sinais da forma mais antiga de vida terráquea. The geology of Greenland is unique. It contains a record of some of the earliest geological processes that we know of on the Earth. The rocks themselves are thought to be between 3.7 and 3.9 billion years in age. Estas rochas foram tremendamente castigadas e os fósseis que poderiam conter foram destruídos. Portanto, Stephen teve de procurar sinais ainda mais impalpáveis. There may have at one time been small fossils, microfossils, but under the conditions of heat and pressure that these rocks experienced, such fossils would have been disaggregated and destroyed. So what we have left behind then are chemical fingerprints of ancient bacteria or microbes. Todas as criaturas vivas preferem absorver o carbono 12 do ambiente à sua volta. Stephen percebeu que poderia usar essa pista vital em sua busca pela vida primitiva. Usando uma microsonda iônica, ele descobriu que as rochas da Groenlândia continham uma quantidade de carbono 12 muito superior à esperada. Prova de que havia vida nessas rochas quando elas se formaram, há mais de 3,8 bilhões de anos. Essa foi a prova mais antiga de vida já encontrada. It was a surprise for us to find evidence of ancient life in these rocks. We didn't know if it would be there. You know, just because the stage is set doesn't mean that the actors are present. But these samples here represent the first evidence we have, direct evidence of a biosphere on our planet. Mas, se a vida surgiu mesmo tão cedo na história da Terra, de onde vieram os elementos que deram origem a ela? Pouco depois de seu nascimento, um corpo celeste imenso colidiu com nosso planeta. As camadas externas se desprenderam e formaram a Lua. Se existissem compostos complexos de carbono na Terra, eles teriam sido destruídos no impacto. Uma teoria que está ganhando cada vez mais credibilidade sugere que as moléculas complexas de carbono teriam chegado à Terra em pacotes prontos, vindos diretamente do espaço. Space is not very far away. Space is only about 20 kilometers that way. Now that's very close, and space is vast. Os astrônomos acreditavam que o espaço não passava de um vácuo, mas o astrobiólogo Don Brownlee conseguiu provar que os elementos formadores da vida são comuns no espaço e caem regularmente na Terra. There are 40,000 tons of bits of comets and asteroids that impact the Earth every year. This is mostly in form of particles that are less than a millimeter in size. We breathe them, they're in the food that we eat, but they're very difficult to find. You can only find them in very special places. Para que as amostras permaneçam intactas, as partículas têm de ser capturadas antes de entrarem na atmosfera terrestre e de se contaminarem. Para coletar apenas alguns miligramas da infinidade de fragmentos que caem na Terra, Don usa um antigo avião espião que voa a 65 mil pés de altitude, perto do limite do espaço.
A poeira cósmica é coletada em adesivos presos à parte de cima das asas. Na Terra, os colegas de Don fatiam as partículas para que elas possam ser analisadas quimicamente. Cada partícula tem menos de 1/10 da espessura de um fio de cabelo. Don descobriu que as partículas são ricas em moléculas de carbono. Look at them in an electron microscope, see this wonderful array of minerals and carbon and organic materials that are 4.55 billion years old, and we believe are the building blocks of life. Grandes quantidades de fragmentos que sobraram da criação do Sistema Solar continuam flutuando no espaço. Mas a maioria existe na forma de blocos rochosos que orbitam o cinturão de asteroides. Uma evidência vital que apoia a teoria de que os ingredientes da vida vieram do espaço é um meteorito muito especial, encontrado em Murchison, na Austrália, em 1969. It's a gold mine, this little chunk of meteorite which fell on Australia last year. For the past 6 months, they've been taking it apart and have discovered it contains amino acids, the building blocks of life. Foi a primeira vez que aminoácidos foram detectados no material vindo do espaço. Os aminoácidos são moléculas de carbono que se combinam e formam proteínas, compostos vitais para qualquer ser vivo. Michael Zolensky, da NASA, estuda o meteorito de Murchison há 20 anos. Ele acredita que meteoritos como este caíam com tanta frequência na Terra primitiva que podem ter trazido enormes quantidades de aminoácidos do espaço. Enough organics are present here that we think that meteorites like this provide to the early Earth its entire budget of organics. So all the organics in your body, all the carbon in your body, and in your lunch you had today, arrived on the Earth in carbonaceous chondrites like this. If they come in the atmosphere in large enough objects, they're like little capsules coming in the atmosphere. They break apart on the Earth's surface and deposit their cargo of organics undisturbed to the Earth. Mais de 70 tipos de aminoácidos foram encontrados em meteoritos. E 8 deles são os componentes fundamentais das proteínas encontradas nas células vivas. Durante o grande bombardeio, nas primeiras horas da madrugada, bilhões de asteroides e cometas podem ter semeado a Terra com os elementos formadores da vida. Os cometas devem ter trazido quantidades ainda maiores de aminoácidos do que os meteoritos. Algumas destas bolas de poeira congelada eram do tamanho de montanhas, e até 1/4 de sua massa poderia ter sido composta de matéria orgânica. Mas, quando um cometa gigante atingia a Terra, será que os compostos de carbono conseguiam sobreviver ao impacto? That's good. Stop. A geofísica Jennifer Blank concebeu uma experiência única para descobrir se os aminoácidos sobreviveriam ao trauma do impacto. Usando uma imensa pistola a gás, ela simula as pressões e temperaturas extremas presentes na colisão de um cometa contra a Terra. We set out to test whether or not the materials would survive or whether they would break down. And we expected that, we were hoping that some fraction would survive. We figured the parts that didn't survive would break down into smaller components. But in fact, what we found was much more exciting.
Na experiência de Jennifer, a pistola dispara uma bala a 16.000 km/h em direção a uma amostra-alvo, que representa as moléculas orgânicas presentes no cometa. A amostra consiste numa solução de 5 aminoácidos diferentes, inclusive glicina e prolina, ambos presentes em todas as células vivas. A mistura é inserida numa cápsula de aço reforçado. Com o impacto, uma onda de choque atingirá a cápsula, simulando as condições extremas de temperatura e pressão presentes no impacto do cometa. I think it's very hard to just imagine what kinds of pressures were generating these experiments. If you think about going to the bottom of the ocean, the pressures you'll have there are only 100 times atmosphere. So these are hundreds of thousands of times atmospheric pressures. Será que a experiência de Jennifer nos dará a prova definitiva de que os elementos formadores da vida realmente vieram do espaço? Clear the room. Usando uma imensa pistola a gás para simular as pressões colossais de um impacto, Jennifer Blank está prestes a descobrir se os cometas podem ter trazido aminoácidos para a Terra intactos. Okay, bringing up the X-rays. Okay, I'm going external group. Ready to fire? Go ahead. Okay, then 3, 2, 1. Fire. A cápsula de aço permaneceu intacta. Mas será que o seu conteúdo sobreviveu? A solução clara de aminoácidos transformou-se num marrom escuro. E quando Jennifer o analisou, descobriu que, além de ter sobrevivido à imensa pressão do impacto, o material havia se transformado num novo composto. A energia do impacto transformou os aminoácidos em peptídeos, substâncias formadoras da proteína. We went from our initial small compounds, and here's an example of one of them, simple amino acid, and we used the energy associated with the impact to build larger molecules. Molecules like this. This is a peptide, and we showed that we could use the impact energy to grow larger molecules from the simplest building blocks of life. A experiência de Jennifer não só prova que moléculas orgânicas são capazes de sobreviver ao impacto, mas que as imensas pressões criadas por ele também podem produzir moléculas complexas mais próximas da origem da vida. Mas, como e quando essas moléculas de carbono se transformaram em vida, ainda é um mistério. Alguns cientistas agora sugerem que essas moléculas primitivas escorreram para fendas da crosta terrestre, onde o milagre da vida começou no subterrâneo, protegido da radiação letal. O microbiologista James Hall viajou da Universidade de Princeton a uma das minas mais profundas da Terra. Através de uma pesquisa pioneira, ele descobriu que a vida microbiana é capaz de sobreviver em locais muito mais profundos do que se imaginava. Nesta mina na África do Sul, ele pôde descer a uma profundidade de mais de 3 quilômetros. And the mining environment gives us this fantastic window into the deep subsurface. It's a unique scenario because there is nowhere else on planet Earth that allows you to have access to that sort of sample location at 3.5 kilometers deep.
James leva 45 minutos para chegar ao nível mais profundo da mina. As condições aqui são extremas para qualquer forma de vida. A temperatura da rocha é de 50 graus Celsius e a pressão atmosférica é o dobro da superfície. Morning. James e seus colegas estão a mais de 3 quilômetros de profundidade. Os micróbios que existem aqui sobrevivem sem a luz do sol, e sua única fonte de alimento é uma dieta de moléculas presentes na pedra. Microorganisms have been shown potentially to be able to use these molecules to provide themselves with energy and support themselves completely independent of photosynthesis. And if we can prove that that is the case here, then that is very interesting because that adds credence to the idea that you could have life originating in the deep subsurface. Os mineiros perfuram a pedra e encontram reservatórios antiquíssimos de água, um paraíso para os micro-organismos. So these organisms have just kind of been locked away in a small water pocket, and that may give us a lot of information about the ancestors to life and how life may have originated in one form or another. Técnicas de datação por radioatividade mostraram que esta água tem 200 milhões de anos. We're not sure how organisms can live in such extreme environments. The major thing is there's such low nutrient availability. There's nothing really for these guys to continually use and process to survive, and yet somehow they do. And the question is, how do they do it? 3, 2, 1, go. And go. Para descobrir como os organismos sobrevivem tão longe da superfície, a equipe coleta amostras intactas da água. James as levará para o laboratório, onde fará uma cultura dos micro-organismos. I get a very big sense of achievement if I can actually take something that's been isolated for 200 million years, put it in the laboratory and actually find out what it is this organism needs to survive. Neste laboratório improvisado perto da mina, James recria o ambiente subterrâneo dos micro-organismos. Como não há oxigênio nas pedras a 3 quilômetros de profundidade, ele tem de extrair todo o oxigênio dos tubos de ensaio. Com esta experiência, ele quer descobrir de onde os micro-organismos tiram a sua energia. Depois que os tubos são esterilizados e protegidos numa tenda livre de oxigênio, James mistura os micro-organismos a vários elementos químicos. It turns out that in the deep subsurface there's an abundance of methane gas and ethane and propane. Now, for you and I, that's not a very exciting diet, but what we think is that these organisms may be taking that kind of gas and actually using that as a food to survive. A quantidade de alimento é tão limitada que as bactérias só obtêm energia o suficiente para se dividir e se reproduzir a cada 1000 anos. O DNA desses micro-organismos pouco mudou desde a origem da vida. If we can isolate them, get them to grow and study their DNA, then this DNA may be like a snapshot back into the past of what microbes used to be like. A pesquisa de James ainda está no início, mas a sua experiência única revelou que a vida pode ter surgido nas profundezas da crosta terrestre. A energia do Sol e a clorofila, uma combinação que deu início à maior transformação da história do planeta. É o que você vai ver já já na parte final de Como a Terra Nasceu, documentário inédito que faz parte da programação especial da semana de aniversário do GNT. Durante o grande bombardeio, o subsolo pode não ter sido o único lugar onde a vida sobreviveu.
Outro refúgio possível teria sido o fundo dos oceanos. A atividade vulcânica era muito mais intensa do que é hoje. Elementos químicos das profundezas da Terra teriam vazado para os oceanos. Nos anos 70, biólogos marinhos descobriram fendas vulcânicas no solo oceânico. Eles ficaram surpresos ao descobrir que micro-organismos primitivos viviam aqui, apesar de temperaturas superiores a 100 graus, erupções ácidas e a ausência completa da luz solar. Os micro-organismos pareciam obter sua energia do gás tóxico sulfeto de hidrogênio, que era expelido pelas fendas. Os micro-organismos da Terra primitiva podem ter sobrevivido em ambientes parecidos. If all of the bombardment was occurring near the surface, survivors would be existing in just these kinds of hydrothermal vent communities, where there's abundant water and nutrients and heat and food in the form of chemical energy. It has been found that organisms collected there nowadays are genetically kin to some of the earliest organisms that we think existed on the Earth. Em nosso relógio evolutivo, eram agora 5 horas da manhã. O grande bombardeio tinha terminado. A maioria dos fragmentos do sistema solar tinha sido varrida e os impactos violentos na Terra eram bem menos frequentes. A vida microbiana pôde então sair de seus esconderijos. Ela começou a se desenvolver perto da superfície com a ajuda de uma nova e poderosa fonte de energia, o Sol. Essas bactérias desenvolveram um pigmento esverdeado, a clorofila, que permitiu que elas utilizassem a energia solar através da fotossíntese e convertessem o dióxido de carbono em carboidratos. À medida que a Terra esfriava, essa nova geração de células começou a se espalhar pelos oceanos. Colônias imensas de limo conquistaram o mundo e teve início a maior transformação da história do nosso planeta. Chegamos às 5h45 da manhã no nosso relógio evolutivo. A Terra havia se recuperado dos estragos do grande bombardeio e a vida microbiana já estava colonizando os novos oceanos. O maior indício de como era a aparência da vida primitiva foi achado num dos lugares mais remotos do nosso planeta. Essas rochas estão intocadas há 3 bilhões e meio de anos. Aqui é possível caminhar na antiga superfície da Terra primitiva. Martin van Kranendonk passa meses aqui estudando as formações rochosas e desenvolvendo mapas para o Instituto de Pesquisas Geológicas da Austrália. Escondida num lugar secreto entre as rochas, está uma das maiores descobertas geológicas de todos os tempos. These are the oldest fossils in the world, at about 3.5 billion years old. And they're composed of stromatolites. And at this outcrop, we can see 2 different types of structures that these creatures formed. First are these black mats that have wrinkly textures all through it. And the second are these larger domes that form these broad structures. The only way these could have formed is by the growth of microbes. Estes estromatólitos fossilizados foram construídos por antigas colônias de bactérias. Perto daqui, marcas nas rochas sugerem que essas bactérias cresceram nas águas rasas. And here you can see we've got a smaller structure that we call the Mickey Mouse ears, which is this beautiful doubly branching structure.
And there's nothing else that we can think of which would make that except something that was growing on the bottom of the ocean. A apenas 800 quilômetros de seus restos fossilizados, os mesmos organismos são encontrados vivos. Estes estromatólitos modernos estão crescendo na costa oeste australiana, nas águas rasas de Shark Bay. Este é um porto seguro para os estromatólitos. Aqui, a água do mar é 2 vezes mais salgada do que o normal, o que ajuda a afastar os predadores de bactérias. These big stromatolites are composed mostly of rock at the bottom. And the only living part of the stromatolite is a thin layer on top. And that thin layer on top is made up of microscopic blue-green bacteria called cyanobacteria. Estas cianobactérias, que ganharam este nome devido à sua cor, obtêm energia através da fotossíntese. Elas expelem uma camada viscosa que as protege da radiação ultravioleta. À medida que partículas de poeira e sedimentos grudam na camada viscosa, as bactérias migram para a superfície à procura de luz. As camadas de sedimento crescem cerca de meio milímetro por ano e, ao longo de milhares de anos, criam essas estruturas arredondadas. The amazing thing about these stromatolites is that the microorganisms which build them are so tiny. And the structures that you see around me, compared to their size, are enormous. It would be like if humans made a skyscraper that was 105 kilometers high by 70 kilometers across. These are massive structures for the size of the organisms that make them. Estromatólitos fossilizados de tamanhos e formatos diferentes foram encontrados na rocha. Isso leva a crer que há 3 bilhões e 460 milhões de anos, os estromatólitos já viviam na Terra, tempo suficiente para gerar diferentes colônias bacterianas. We're looking at sort of a cross-section through the top of these cones and the layers that were laid down year after year. And the fact that they're all different sizes on this one surface shows that there was a colony of microorganisms growing on this one bedding plane. And that suggests to us that even in this very early time of Earth, there was a diverse community of microbes. And that's really fascinating because it means that life evolved on this planet very early and very fast. Ainda eram 5h45 da manhã e a mudança mais significativa do nosso planeta estava para começar. Os estromatólitos haviam se espalhado por todo o planeta. Para obter energia, eles absorviam a luz do Sol e o dióxido de carbono da atmosfera e produziam um gás que viria a transformar todo o planeta, o oxigênio. No início, todo o oxigênio era absorvido pelos oceanos. A lava lançada pelos vulcões submarinos estava repleta de ferro. O ferro se dissolvia na água do mar e reagia quimicamente com o oxigênio. Ele caía em forma de partículas de óxido de ferro no solo oceânico. Nos 700 milhões de anos seguintes, a Terra literalmente enferrujou. Todo o ferro se oxidou, formando camada sobre camada do que se tornaria o mineral mais abundante da Terra, o minério de ferro. Esta é uma das maiores minas de extração de minério de ferro do mundo. O ferro foi originalmente depositado no solo de um antigo oceano.
will fire in 10 seconds with a 5-second countdown. 500 mil toneladas de ferro são extraídas daqui toda semana, o que vale $1.600.000. 4, 3, 2, 1, fire. Milhares dessas antigas camadas de minério de ferro estão expostas aqui no desfiladeiro Carigine, a apenas 50 quilômetros da mina. À medida que a temperatura da água mudava com as estações, a produção de oxigênio pelas cianobactérias variava. Quantidades diferentes de óxido de ferro eram depositadas de acordo com a época do ano, criando camadas distintas na rocha. Esse foi um fenômeno global. Quantidades imensas de minério de ferro criaram depósitos parecidos no mundo inteiro. Em nosso relógio de um dia, a remoção de todo o ferro dos oceanos durou mais de 7 horas, até 1 hora da tarde. Quando não havia mais ferro para reagir com ele, o oxigênio dos estromatólitos começou a invadir a atmosfera. Aos poucos, o planeta se transformou. Durante as 8 horas seguintes, os micro-organismos elevaram o nível de oxigênio de menos de 1% para o nível atual de 21%. Chegamos então às 9 horas da noite. Sem as cianobactérias, não haveria oxigênio na atmosfera. E a Terra ainda estaria envolta em gases tóxicos. Não existiriam plantas nem animais, e os seres humanos jamais teriam surgido. Life has made this environment what we know. It's allowed us to live on the surface. It allows us to breathe. It allows large organisms like we are to function at very high rates of activity. O oxigênio também ajudou a proteger a vida contra a radiação ultravioleta do Sol. Moléculas de oxigênio começaram a se dividir na parte superior da atmosfera e criaram uma camada de ozônio. One of the fascinating properties of that is that it actually screens out, just sort of like a sunscreen does on your skin, screens out this harmful radiation. Com a proteção da camada de ozônio, a vida pôde finalmente evoluir para organismos muito mais complexos. Nas últimas 3 horas do nosso dia evolutivo, todas as outras formas de vida do nosso planeta evoluíram. A primeira forma de vida pluricelular surgiu às 9h06 da noite. O primeiro peixe, às 9h22. Os insetos, faltando 10 minutos para as 10 horas. Os répteis, às 10h20. Faltando 10 minutos para as 11 da noite, os dinossauros surgiram na Terra. Os primeiros primatas apareceram aos 20 minutos para a meia-noite. E faltando 30 segundos para o final de nosso dia evolutivo, surgiram os primeiros seres humanos. Organismos minúsculos dominaram o planeta durante mais de 3 bilhões de anos, 2/3 da história da Terra. It's only been the last 10% of the Earth's history where there was life on the surface of the Earth that you would see with your naked eye. So for most of Earth's history, life has basically been invisible on the Earth. Over 1 billion or 2 billion years, the amount of oxygen that these little creatures produced was enough to actually change the entire atmosphere of the planet. Multicellular life that we're most familiar with, animals, plants, their environment was made possible by the slow, toilsome task of bacteria to oxygenate the atmosphere. Esses organismos minúsculos transformaram todo um planeta. Sem eles, a vida como a conhecemos não existiria.